Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou perito criminal da Polícia Civil e eu tô aqui para gravar um vídeo hoje sobre venenos. Mais especificamente eu gostaria de falar sobre o arsênio e eu já vou justificar por quê. O arsênio é um veneno historicamente muito utilizado, né? E o nome correto, já vou corrigindo aqui, né? É arsênio, tá? Que é o nome do elemento. Então, genericamente, os compostos de arsênio que são utilizados como veneno, historicamente, são chamados genericamente de arsênio. Tá? Então, a palavra arsênico seria algo mais informal e que a gente não utiliza num contexto científico. Então, o arsênio ele ganhou muito espaço, especialmente aqui no Brasil, né? Abriu muitas discussões por causa de dois casos famosos que aconteceram recentemente. Um no final do ano passado, no Rio Grande do Sul, em que a Deise Moura ela contaminou a farinha de da família lá dela, né? E eles fizeram um bolo de Natal com essa farinha contaminada com o trióxido de arsênio, que é conhecido como óxido do crime perfeito, era conhecido pelo menos, né, como óxido do crime perfeito, e várias pessoas morreram porque consumiram esse bolo. E ela já havia contaminado também leite em pó do sogro dela, e o sogro morreu em decorrência da intoxicação pelo arsênio, que é um veneno extremamente potente, né? 70 miligramas aí seria o suficiente para matar um indivíduo adulto. Então, eu gostaria de apresentar para vocês alguns métodos qualitativos de determinação do arsênio, tá? Eu fiz essa prática com os meus alunos da Liga Acadêmica de Ciências Forenses e eu gostaria de fazer aqui para vocês verem também, tá? E aí, a situação, o problema que os meus alunos tinham é que uma família havia sido morta, né, por intoxicação, e eles encontraram, os peritos, né, quando fizeram uma diligência na residência dessa família, eles encontraram um saco de farinha aberto e um saco de farinha fechado. E segundo consta, essas pessoas, a última alimentação delas tinha sido um bolo feito pela mãe dessa família, né? E essa farinha que estava aberta, ela tinha sido entregue por um familiar próximo. Então, a missão dos meus alunos era descobrir se essa farinha que estava aberta ou esse saco de farinha que estava fechado, eles continham arsênio, desculpa. Porque se essa farinha que estava fechada, ela contém arsênio, então significa que essa contaminação pode ter vindo de fábrica. Agora, se nessa farinha que estava fechada não contém arsênio e na farinha que estava aberta continha arsênio, então a gente levanta a suspeita sobre as pessoas que manipularam essa farinha antes da família, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês dois testes, né? Eu vou separar essas duas amostras, vou preparar essas duas amostras e mais uma amostra padrão. Essa amostra padrão ela já contém o arsênio, então para vocês verem o que seria um resultado positivo para essa amostra, tá? Então aqui estão as duas amostras de farinha. Eu vou pular essa etapa de abertura da amostra que a gente fala, né? O que é a abertura da amostra? É a gente disponibilizar para análise aquela substância que a gente está pretendendo analisar qualitativamente. Então, para abertura dessas amostras, né, o que eu vou fazer, e é o que eu não vou mostrar aqui no vídeo para vocês, é aquecer a água, porque o arsênio, se houver né, algum composto de arsênio aqui, especialmente o trióxido de arsênio, que tem exatamente a mesma coloração da farinha, se houver trióxido de arsênio aqui, ele não é solúvel em água fria. Tá? Ele só é solúvel em água quente, parcialmente solúvel em água quente, mas o suficiente para a gente disponibilizá-lo para conseguir fazer a análise. Então, o que eu vou fazer é pegar dois beckers, vou colocar água, uma certa quantidade de água ali dentro, vou colocar em cada um dos beckers as amostras de farinha que estão aqui identificadas com a letra F,
a que estava fechada, né? E a letra a farinha que estava aberta, tá? E aí vou solubilizar, ou pelo menos tentar solubilizar os compostos de arsênio, se houver compostos de arsênio, nessa água quente. Então aqui, gente, ó, estão as duas amostras preparadas. Eu deixei elas decantarem um pouco, tá? O ideal seria a gente filtrar essas amostras, mas eu vou pular esta etapa também, tá? Porque eu acredito que vai dar certo mesmo a gente não filtrando essas amostras. Então, o primeiro teste que eu vou fazer para vocês verem é o chamado teste do verde de Chile ou verde de Paris. Essa substância que vai ser formada, vocês vão ver aqui, que eu vou fazer com padrão, ela era utilizada como tinta, principalmente para papéis de parede, nos séculos 18 e 19. E isso oferecia um risco muito grande para as pessoas que estavam naquele ambiente, porque quando esse papel de parede ele mofava, o mofo ali, né, o fungo ali presente, ele degradava esse arsênio e produzia um gás extremamente tóxico que chama arsina. E aí as pessoas que estavam naquele ambiente, eles se contaminavam porque respiravam esse gás extremamente tóxico, tá? Então eu vou começar fazendo, vou fazer primeiro com a amostra padrão, para vocês verem o que seria um teste positivo, e depois eu faço com as duas amostras de farinha que foram encontradas na casa lá da família. Então eu vou começar colocando aqui 10 gotinhas da solução, 5 gotinhas da solução padrão de arsênio. E aí a gente vai alcalinizar esse meio, ou seja, eu vou acrescentar uma substância aqui, uma base, né? No caso que eu vou usar uma solução de hidróxido de sódio. E aí eu vou colocar aqui 2 gotinhas. E o reagente que a gente vai acrescentar é uma solução de sulfato de cobre. Vou colocar também 5 gotinhas da solução de sulfato de cobre. E aí, isso que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de verde de Chile, ou verde de Paris. E aí, como uma confirma, isso aqui já é o suficiente para a gente dizer que provavelmente tem arsênio na nossa amostra. Mas aí, como uma confirmação, a gente acrescenta amônia comercial, essa amônia que vende em farmácia. E aí, esse precipitado aqui, provavelmente, ele vai se dissolver, tá? Eu vou acrescentando aos poucos aqui para vocês verem o que acontece. E vai se formando uma solução com uma coloração azul anil, que é pela formação de complexos de cobre aqui nessa solução. Tá? Então, isso aqui é um teste positivo. Primeiro, a formação do verde de Chile e depois a dissolução do precipitado verde com formação do azul anil. Agora eu vou fazer com as duas amostras de farinha. Então, nesse tubo de ensaio de cá da minha esquerda, né, eu vou colocar 5 gotas da solução lá, da suspensão, na verdade, da farinha que estava fechada, tá? E do lado de cá, do meu lado direito, eu vou colocar 5 gotas da solução de farinha que estava aberta, que foi encontrada na casa lá da família aberta. Vou colocar as 2 gotas de hidróxido de sódio em cada uma delas, para alcalinizar o meio, e vou adicionar as 5 gotas de sulfato de cobre em cada uma delas. E aí, ó,
Na suspensão de farinha que estava aberta, houve a formação do verde de Chile. E na outra, a formação de um precipitado azul, que indica que é um teste negativo. Então, para a farinha que estava aberta, a gente obtém um resultado positivo. E aí, como eu tinha dito para vocês e tinha feito da outra vez, nós vamos dissolver esse precipitado verde com a amônia comercial. E aí vai formar aquela soluçãozinha azul anil. E aí a gente tem uma confirmação da presença do arsênio nessa amostra. Bom, o segundo teste que eu quero mostrar para vocês é o que a gente chama de ensaio de Reich. Esse ensaio de Reich, o que ele consiste? Na gente depositar, é uma reação de oxirredução, é a gente depositar o arsênio metálico sobre uma barrinha de cobre, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a solução que a gente quer testar no tubo de ensaio. Dentro desse tubo de ensaio já vai ter lá uma barra de cobre puro, tá? E aí a gente vai adicionar ácido clorídrico para acidificar essa amostra, obviamente, para acidificar o meio, e a gente vai aquecer, tá? E depois de um tempinho que a gente estiver aquecendo, vocês vão reparar que vai se formar um filme cinza sobre essa barrinha de cobre, né? Onde ele estava tocando a solução, que é um depósito de arsênio metálico. Então, como eu disse para vocês, aqui no tubo de ensaio, ó, eu já coloquei a barrinha de cobre, a solução, aqui no caso eu estou usando uma solução padrão de arsênio, aqui que eu tenho certeza que tem arsênio, já coloquei o ácido clorídrico. E agora eu vou proceder ao aquecimento usando uma lamparina, tá? E aí vou aquecer brevemente. E aí, ó, como vocês podem ver, a barrinha já está acinzentada. Eu vou tirar a barrinha daqui para vocês verem. Essa aqui é a barrinha de cobre com a cor natural. Essa daqui, ó, com o depósito metálico de arsênio. Isso aqui é um resultado positivo. Agora a gente vai proceder essa mesma análise para as duas amostras de farinha. Então aqui, gente, já coloquei as duas barrinhas de cobre, as duas amostras de farinha, tá? E já acidifiquei o meio com ácido clorídrico. Eu vou aquecer as duas com a lamparina. E aí, como vocês podem ver, ó, eu tinha esquecido de falar que essa da esquerda, né, como eu tinha feito no outro teste, não vou manter o padrão, a da esquerda, a minha esquerda seria a amostra de farinha que estava fechada e essa aqui é a amostra de farinha que estava aberta. Então, vocês veem que a diferença entre elas, né? A farinha que estava aberta já tinha dado teste positivo já tinha dado positivo no teste de Chile, né? E agora positivo no ensaio de Reich. Eu vou tirar as barrinhas daqui e vou mostrar para vocês o resultado. Então aqui o resultado para as duas, deixa eu mudar a ordem aqui. Então essa aqui é a farinha que estava aberta, olha aqui a cor que ficou, continua com a cor de cobre, né? A cor original. E esse aqui com o depósito de arsênio metálico, ficou escurecido. Então, os dois testes que eu mostrei aqui para vocês deram positivo para a farinha que estava aberta, né?
Então, se isso fosse um caso real que a gente estivesse tratando, então a gente teria que investigar se essa pessoa que forneceu esse saco de farinha aberto, se foi essa pessoa que colocou ele mesmo. Essa pessoa automaticamente se torna um suspeito, mas não é o autor, a gente não sabe. Tem que procurar outros meios de prova. Né? E aí a polícia poderia fazer uma busca e apreensão no celular, no computador dessa pessoa, ver se essa pessoa comprou, teve acesso ao arsênio, né? Para ver se foi essa pessoa mesmo que dispôs o arsênio ali na farinha que acabou intoxicando essa família. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desses 2 testes. Os próximos vídeos que eu fizer aqui, eu vou trazer outros testes para vocês relacionados à perícia, pelo menos essa é a minha intenção, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir no final uma caixinha de perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer dúvida, sobre venenos em geral, mas especialmente o arsênio, tá? Então, vou abrir para vocês fazerem perguntas, se ficou alguma dúvida também sobre os testes que nós fizemos. Obrigado por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado.